Paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estar aqui para juntos nós falarmos a respeito das lições bíblicas CPAD, as lições do segundo trimestre de 2022, que tem esse título, Os Valores do Reino de Deus. Nós já estamos nos aproximando para o final do trimestre, mas ainda estamos na lição de número 8, e eu quero agradecer ao Senhor por mais uma semana que Ele nos dá, pedir a você que, se você gostar desse vídeo, dos gráficos, você pode baixar os gráficos lá no nosso grupo no Facebook, nos grupos também de WhatsApp e Telegram, você pode baixar os slides também para mostrar, tá bom? E você pode também divulgar, tá bom, irmãos, esse trabalho que nós fazemos para contribuir na obra do Senhor. Eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui já o tema da nossa lição, né? Lição de número 8, que tem esse tema, Sendo Verdadeiros. Essa lição é, como eu sempre digo, uma daquelas lições que nos confrontam, porque quando falamos da verdade, estamos falando da verdade absoluta. E a verdade absoluta é Deus. A verdade absoluta vem de Deus. A verdade absoluta está em Deus. E se nós somos seus servos, se nós o servimos, então é obrigação de todo cristão ser verdadeiro, tá bom? E isso, irmãos, é algo que flui dentro de nós, que deve vir do nosso interior, né? Nós devemos ser verdadeiros no íntimo, tá bom? Então, eu gostaria já de apresentar para os irmãos aí o texto áureo que você, como professor, com certeza já deve ter estudado. Então, o nosso texto áureo diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano, não há mentira, não há dolo. Então, mais que feliz, né, o sentido de bem-aventurado, mais que feliz aquele homem em quem o Senhor não imputa maldade, né? Porque nós já temos uma maldade intrínseca dentro de nós, mas com certeza é feliz aquela pessoa, aquele homem em que Deus não encontra maldades no sentido de prática, né? Porque nós temos uma maldade intrínseca, mas uma coisa é a gente ter essa maldade intrínseca e praticá-la, e a outra coisa é nós vivermos vencendo-a no poder do nome de Jesus, ok? Verdade prática diz: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou por bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. E é algo que a gente tem presenciado, infelizmente, nos tempos em que nós vivemos. Meus amados, aí está o nosso gráfico esboço para você baixar, para você utilizar na sua escola dominical, para você usar como referência, talvez. Como eu sempre digo, às vezes os irmãos utilizam o quadro branco para se basear por esse daí para fazer. Então fique à vontade, tá bom, para você utilizar esse material. Ele é para ser utilizado de fato, tá bom? E ele nos ajuda mostrando todo o panorama da lição. Isso é de importância muito boa para nós. Então, aí está a nossa lição, já falamos do título dela, já lemos o texto áureo e a verdade prática, e aí o esboço da nossa lição são três pontos, né? Então, o ato de dar esmola, primeiro ponto, aí você tem definição de hipócrita, justiça pessoal, 3 práticas da ética cristã. Tópico 2, auxiliando o próximo sem alarme, sem tocar trombetas, né? E aí, qual a motivação do teu coração? Uma pergunta, né? O que é que nos motiva a fazer isso?
O que buscamos quando auxiliamos o próximo? Terceiro subponto, a maneira de ofertar segundo Jesus. Tem uma maneira correta de ofertar? Sim, segundo Jesus, né? E terceiro ponto, Deus contempla o bem que realizamos. O Deus que tudo vê, o Deus que recompensa, tá? Faltou uma letrinha ali no nosso gráfico, depois a gente corrige, tá bom, irmãos? Vou corrigir, depois vocês podem baixar. Sempre acontece, tá, irmãos? A nossa vida, de fato, é uma correria. Então, eu quero que, às vezes, os irmãos entendam isso. E eu não fico chateado se alguém nos corrigir, não é? Porque é correto isso. Às vezes a gente erra sempre nessa correria. Mas graças a Deus por isso. Queridos, vamos lá para o nosso tópico primeiro, que tem esse título aí, né? O ato de dar esmola e a hipocrisia. Hipocrisia, uma palavra forte, uma palavra dura, que Jesus chamava especialmente os fariseus pela atitude deles, né? E aí no primeiro ponto aqui nós temos a definição de hipócrita. Acredito que tem aqui um gráfico que eu ainda não postei, tá bom? Mas eu vou postar lá para os irmãos baixarem, porque esse gráfico aí, ele está falando da hipocrisia, é um resumo da hipocrisia, né? E aí nós temos, como diz aqui, a definição de hipócrita, né? A etimologia dessa palavra hipocrisia. Então, hipocrinem ou hipocrisia, que significa inicialmente separar gradualmente ou representar um papel, né? Tem uma outra definição que separa essas duas palavras para ficar mais compreensível, tá bom, irmão? Então, tem a palavra hipo, né? Que se refere a algo que está debaixo, né? Tanto é que quando você vê lá nas aulas de biologia, hipoderme, né? Ou seja, aquela camada que fica abaixo da pele, hipoderme, pele, né? Então, hipo é o que está abaixo, ok? Crinem faz alusão a tomar um rumo, e tem uma raiz também da linguagem indo-europeia, o crei, que tem relação a discernir. Então, tomar um rumo, discernir. Hipo, abaixo, né? Então, significa discernir o que está embaixo ou debaixo, tá? A hipocrisia, a ideia é esconder o que está debaixo. Porque, conforme essa imagem aí que vocês estão vendo acima de mim, né? A pessoa tirando uma máscara, né? Então, a hipocrisia é exatamente isso, é o tentar esconder o que está debaixo. A máscara, e nós fizemos um artigo aí sobre isso, eu espero que vocês tenham lido também, acredito que é bem elucidativo, porque fala sobre as máscaras que precisam cair em nós, né? Então, como eu falo lá, sempre nós temos alguma coisa para esconder, mas essas falhas que nós temos, elas não precisam ser necessariamente expostas, especialmente se eu as conheço e se eu luto contra elas, principalmente para não ser hipócrita, no sentido de não demonstrar o que eu tenho dentro, o que eu sou por dentro, porque eu posso fazer essa exposição diante de Deus.
diante do Senhor. O problema é que nós, às vezes, queremos usar máscaras para Deus. E aí nós citamos lá alguns exemplos, né, na Bíblia, de pessoas que tentaram se esconder de Deus, de mascarar uma situação diante de Deus. O próprio Adão, quando Deus, depois que ele peca, depois que Adão peca, Deus vai atrás dele, né, lá no jardim. E onde estás, Adão? Por que tu te escondestes? Ah, Senhor, eu ouvi tua voz no jardim e como eu estava nu, então eu me escondi. Então, quer dizer, a tentativa do homem de se esconder de Deus, o que é impossível. Nós vamos estudar sobre isso, né? O Deus que tudo vê. Então não tem como nós nos escondermos de Deus, não tem como nós usarmos uma máscara para Deus, porque Ele sabe o que está debaixo. Ele conhece essa hipocrisia. Então o certo é nós, mesmo com as nossas falhas, nos apresentarmos diante dele com aquilo que nós somos. E isso significa você confrontar a sua verdade interior, tá bom? Então não vamos confundir uma coisa com a outra, tá? A hipocrisia é essa coisa de nós tentarmos esconder, inclusive até para Deus, tentar esconder para Deus, tá? Na parte aí de significado, você vê que explica que as origens desse termo, porque o nosso comentarista diz aqui que é alguém que interpretava um papel e, de fato, isso aí faz alusão ao teatro grego, né, onde o hipócrita era aquele que usava máscaras para representar um personagem, né? Então ele estava ali fazendo uma performance pública para as pessoas verem. É um termo técnico para um ator de palco. E não era considerado algo apropriado para os políticos. Embora talvez uma das figuras que mais encarne essa ideia também do hipócrita seria o político, especialmente os falsos políticos, especialmente aqueles que encarnam um personagem. Claro que isso você vai encontrar também na religião, na religiosidade, muito inclusive, que foi isso que Jesus criticou os próprios fariseus, que eram da religião, mas a política também carrega muito isso, essa ideia da pessoa que encarna um personagem. Ele não é de fato aquilo, mas ele representa um personagem, tá? E isso não é algo correto, porque não advém da verdade. Não existe verdade. É por isso que os políticos eles são sempre colocados em xeque, porque mentem, tá? Meus amados, qual é a aplicação prática desse termo hipocrisia, do hipócrita? É aquele que finge aquilo que não é. É a representação de alguém, não é? Diferente dele. Ele não é aquela pessoa, mas ele representa um papel. Então, é fingimento, é alguém dissimulado, né? É apresentar publicamente uma bondade falsa e mentirosa. Por que falsa e mentirosa? Porque tem outros objetivos. Tem outras motivações, que é o que nós também vamos estudar, tá? Então, é também simular qualidade de personalidade duvidosa quanto ao seu caráter moral. Então, muitas vezes, ele está aparentando ali alguém que é piedoso, que é alguém bondoso, que é alguém que é altruísta, mas no interior não é isso. Muitas vezes é até o contrário de tudo isso, tá? Alguns exemplos bíblicos de hipocrisia: os fariseus, que Jesus criticava muito, né?
Tanto é que a palavra fariseu hoje é um sinônimo de hipócrita. Quando chama alguém de fariseu, você está praticamente chamando a pessoa de hipócrita, né? Judas Iscariotes também, que inclusive traiu a Jesus com um beijo, tentava representar alguém que ele, na verdade, não era, né? Alguém que, em tese, era alguém piedoso. Por que não pega esse nardo aí, vende e dá aos pobres? E a Bíblia diz que ele mesmo roubava, né? Da ajuda que era dada ao ministério de Jesus. Então, veja que o Judas também encarna esse hipócrita. Ananias também. O que foi que aconteceu com Ananias, irmãos? Ele tentou enganar ao Espírito Santo, conforme Pedro. Ele não tentou enganar só a igreja, mas ele tentou enganar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo estava naquela igreja. E o Espírito Santo estava naquele movimento, estava naqueles homens ali. Então o Espírito Santo mostrou para Pedro o engano que estava acontecendo ali, né? com Ananias. E aí você tem também Simão, né? Que também tentou simular um cristão, quando na verdade ele estava só interessado em dinheiro, que é o que muitas vezes também está acontecendo nos dias de hoje. Então, ser evangélico, ser um pastor, ser um líder, muitas vezes, e eu falo isso com muita tristeza, não tem necessariamente nada a ver com a chamada pessoal daquele indivíduo, mas sim com o desejo dele de ter uma profissão que lhe devolva dividendos, que ele possa lucrar com isso. Esse é o grande problema que nós estamos também enfrentando nos dias de hoje. Tá bom, irmãos? Tem o exemplo de Pedro também, né? Que Paulo, inclusive, Paulo chama a atenção dele, aquela questão lá dos cristãos gregos, da circuncisão, que os irmãos já sabem também. Tá bom? Então, meus queridos, esse é o significado da palavra hipocrisia. O nosso comentarista fala uma coisa muito interessante aqui. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste, com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. Então veja que existe aqui uma questão, né? Porque o relacionamento com Deus, ele não é necessariamente público, ele não é espetaculoso. Nós não precisamos, sabe, ter uma aparência em detrimento da própria essência. Claro que a igreja, ela tem que aparecer no cenário da sociedade. Mas eu tenho preocupação quando a igreja, ela se preocupa mais na sua aparência do que na sua essência. Se nós tirarmos a essência da igreja, então fica muito complicado o nosso relacionamento com Deus. Para todos os efeitos, há uma análise assim mais individual. Eu não preciso mostrar para as pessoas o meu relacionamento com Deus. Eu não preciso mostrar para as pessoas que eu tenho que orar, que eu sou alguém que ora, ou qualquer outra coisa assim. Não é necessário. Por quê? Porque existe um relacionamento privado. Existe um relacionamento íntimo. Existe um relacionamento particular. Vamos estudar isso na próxima lição. Por esse motivo, Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. Se desconecta com tudo e ora ao teu Pai em secreto. Não tem necessidade de mostrar para as outras pessoas que nós estamos orando como os fariseus faziam, praticavam, no intuito de se sentir superiores aos demais.
Então, creio eu que uma pessoa que é dada à oração, creio eu que uma pessoa que é dada ao ato de dar esmola, de ajudar o próximo, ele não é alguém que faz questão de mostrar que ele está fazendo. Pode haver exceções, meus irmãos, nesses casos? Pode. Em que sentido? Suponhamos, eu quero fazer uma espécie de campanha para ajudar alguém que está necessitado. Quero construir uma casa para alguém, uma pessoa idosa que não tem. Eu vou precisar de mobilizar. Mas isso é a mesma coisa de você fazer questão que está fazendo? Entende? Então, existe sim uma diferença nesse sentido. Uma coisa é você tentar arregimentar, conscientizar o povo para uma situação de emergência de alguém que está precisando, não é? Por exemplo, há trabalhos que a nossa igreja faz aqui de evangelizar os moradores com situação de rua, né? Que chamam. E claro que é preciso conscientizar os irmãos, porque você tem que levar um kit, né, de higiene, uma pasta, uma escova. Você precisa levar também uma sopa, uma comida, às vezes cobertores, roupa, etc. Então, nesse caso, você tem que arregimentar o povo. Mas existe um limite para isso daí também, porque a gente não vai ficar tirando foto e mostrando para as outras pessoas que você está fazendo isso. E uma coisa muito importante, você não vai atrair nada para uma pessoa em si, tá bom? Vocês sabem que quem faz isso é político, não é? Tudo que eles fazem é para mostrar às outras pessoas que estão fazendo. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, só para você entender sobre essa questão. Você já parou para pensar, segundo o Instituto Trata Brasil, que é o instituto que cuida dessa questão da água, de saneamento, o Brasil é um dos países mais dificultoso na questão do saneamento básico. Tá? Inclusive aqui onde eu estou, Ananindeua, Pará, é considerado o primeiro do nosso país. E eu sei do que eu estou falando, porque vivi uma situação aqui. Entra prefeito, sai prefeito e a condição continua a mesma. Mas sabe por que isso acontece, irmãos? Porque para o político, é aqui que eu não quero transformar isso aqui numa questão política, mas é só para você entender sobre esse fato de você mostrar as coisas. É que para o político, como a questão do saneamento, você está trabalhando, você está prestando um serviço que está ali oculto, que você não vê aquela encanação que está passando lá embaixo, aquele esgoto que está passando lá embaixo, aquele cano que precisa estar tudo bem alinhado para que funcione direito nos momentos de chuva. Então aquilo ali é algo que eles não gostam de fazer. E por que eles não gostam de fazer? Agora você vai e pega uma obra como, por exemplo, uma praça, uma ponte, alguma outra coisa que fique bastante visível. E isso eles gostam de fazer. Porque aquilo lá, que é super importante, não é visto. E se não é visto, as pessoas não vão dar muita credibilidade, não vão dar votos para aquele político, mas uma praça ou qualquer outra coisa assim que é visto, e que é visto que ele pode mostrar, que ele pode fazer toda uma propaganda em torno disso, então isso aí é algo que eles levam muito em consideração. O que eu estou falando aqui é verdadeiro, viu, irmãos? Então, infelizmente, é desse jeito, tá? Então, vamos valorizar as nossas motivações, a nossa justiça privada, que o nosso comentarista ele fala aqui da nossa justiça pessoal, né? Citando aqui Mateus 6,1,
guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Jesus já está dizendo que a pessoa que faz isso não receberá galardão, não receberá recompensa. Veja que é muito sério isso aqui, né? E ele estava falando isso porque era de praxe que isso acontecia naquela época. E também nos dias de hoje, conforme eu falei aqui para vocês, tá? Então, precisamos cuidar da nossa vida privada com Deus, da nossa atitude ao ofertar, ao ajudar alguém, né? Não é necessário tocar trombeta para anunciar para todos que nós estamos ajudando, porque do mesmo jeito que em secreto podemos fazer para Deus, em secreto nosso Pai vai nos recompensar. E a recompensa de Deus é muito melhor do que a recompensa humana, tá bom? Meus queridos, o subtópico 3, ele fala aqui das 3 práticas da ética cristã que está, né, aqui no nosso texto, que Jesus fala, tá bom? Eu fiz aqui um gráfico também para mostrar para os irmãos sobre esse ponto. Está aqui, olha, ficou até razoável, né, esse gráfico. Práticas da ética cristã. Você pode falar do subponto 3, utilizando esse gráfico aí que ele está, acredito que ele está muito, eu juntei aqui o que o nosso comentarista colocou. Então, a primeira coisa que nós colocamos aqui é a questão do ofertar, né? A questão das esmolas, a questão do ajudar. E porque, segundo o comentarista, ajudar, ofertar, dar esmola envolve os nossos bens, envolve aquilo que temos, envolve aquilo que recebemos. Esse também é um ponto importante, porque se eu recebi de Deus, se tudo que você tem, sabe, com fruto do seu trabalho, que afinal de contas foi Deus que te deu também capacidade para ser um profissional, para ser alguém que com o seu esforço consegue ser alguém que tem uma estabilidade financeira. Então, tudo isso vem de Deus. É o que Ele nos deu. E isto precisa ser refletido também no próximo. Então, ofertar é uma atitude que Deus envolve aquilo que temos, mas é uma atitude para o nosso próximo. Resumindo, o que eu recebo de Deus, eu preciso entender que eu não devo reter de maneira plena. Claro, vocês entendem o que eu estou falando, né? Alguma coisa eu posso ajudar alguém, mesmo que eu tenha poucas condições, mesmo que a minha ajuda seja pouca. E Jesus falou daquela mulher, da viúva pobre que ofertou a única coisa que tinha, não é? Certamente ofertando porque ela sabia que de Deus ia receber. Então, ofertar é algo que envolve os nossos bens. Prática da ética. Você sabe, ética é aquilo que nós fazemos de correto, de certo, né? Porque está dentro também da moral. Mas aí nós estamos falando da ética cristã. Então, ofertar é uma dessas práticas. Eu coloquei ali na sequência, mas não quer dizer que existe ali uma hierarquia, não. Então, a outra questão é a questão do jejuar. O jejuar envolve o nosso corpo. Então, é algo que nós devemos fazer para conosco, para com as nossas necessidades. Toda vez que os servos de Deus jejuaram, eles jejuaram por uma causa. Então, é algo que também precisamos fazer. Precisamos jejuar, por exemplo, irmãos, pela situação do nosso país, pela nossa nação,
pela questão econômica do nosso país, pela questão espiritual do nosso país, que está envolvido com todo tipo de hostes malignas. E não só isso, mas pela igreja também, para que a igreja não perca o seu foco. Temos falado sobre isso aqui. O foco da igreja é pregar o evangelho. O foco da igreja é ganhar almas. O foco da igreja não é político. Você pode até não gostar do que eu estou falando aqui, mas se você me provar pela Bíblia que o foco é político, porque quando a gente fala isso, tem irmãos que dizem, mas a gente não pode ser ignorante, nós somos cidadãos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primordialmente, você é cidadão dos céus e da terra, não é? Ou você é primeiro cidadão da terra e depois do céu? Eu sei que você vai dizer, não, mas eu não vivo no céu. É verdade, eu não vivo. Mas a Bíblia me promete que nós temos uma cidadania celestial com a qual nós vamos depois assumir. E é ela que é mais importante. Por este motivo, Jesus disse, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, inverter essa polaridade não está certo. Não me parece uma atitude coerente com a palavra de Deus. Você pode pensar diferente. Fique livre para isso. Mas, como eu digo, biblicamente não tem respaldo. Não quer dizer que nós não vamos nos envolver na questão política do nosso país. Sim, vamos. Mas se isso tomar a prioridade na igreja, como está acontecendo, alguma coisa está errada. Tá bom? Preste atenção. A segunda prática da ética cristã é a oração, é orar. Porque a oração envolve a nossa espiritualidade. Isso é algo particular com Deus. Isso não precisa ser alardeado. Isso não precisa ser dito. Como eu disse, vai haver exceções. Você está em um culto público, em um culto evangelístico, você precisa orar, não é? Embora, às vezes, eu acho que existe um exagero, especialmente no nosso meio pentecostal, viu, irmãos? Porque eu já vi cultos pentecostais em que os ouvintes não estavam entendendo nada, porque é como se fosse o culto da igreja, aquele culto que nós temos na igreja, com o batismo do Espírito Santo, pessoas falando em línguas, foi levado para a praça, por exemplo. E aí as pessoas não entenderam. É por isso que também não houve, inclusive, salvação de almas. As pessoas não entenderam, né? Então, claro que vai haver essas exceções, você vai estar num local público e você precisa de orar. Mas não é o caso aqui que acontecia com os discípulos, com os fariseus, que oravam em público, que demonstravam que estavam suados de tanto orar. Tudo isso para mostrar uma espiritualidade fake, uma espiritualidade falsa. Porque a nossa espiritualidade é para com Deus. A nossa espiritualidade é algo íntimo, intransferível. Eu não posso transferir a minha espiritualidade para ninguém, como estão fazendo aí alguns, né? A pessoa joga um óleo sobre si, então depois do óleo, aí joga resquício do óleo nas outras pessoas para passar a unção, para passar a espiritualidade para os demais. Não é isso. A minha espiritualidade, irmãos, é algo íntimo. A minha espiritualidade é algo privado. A minha espiritualidade é algo particular entre eu e Deus. Por isso que eu preciso fechar a porta do meu quarto.
E eu acredito até que esse fechar a porta do quarto vai mais além. Porque às vezes você pode até estar orando, mas não está concentrado em Deus. Às vezes nós queremos orar com o celular ligado, não é? E alguém vai e liga, e aí vem outra pessoa, não é? E aí faz aquele barulho e você se desconcentra. Fechar a porta do quarto, para mim tem algo muito além disso, sabe? Tem algo a ver com nós nos desconcentrar do que está ao nosso redor, tá? Tirar a nossa concentração do que está ao redor e se concentrar única e exclusivamente em Deus. Então, essas práticas, elas são muito importantes, tá bom? O nosso comentarista, ele diz uma coisa que é importante. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Ou seja, existe uma religiosidade aí que é a religiosidade do espetáculo, que é a religiosidade do show, né? Que é a religiosidade de você mostrar uma espiritualidade que não é verdadeira. Então, de repente, a pessoa fala em tantas línguas estranhas para mostrar uma espiritualidade, mas às vezes tem alguma coisa errada lá dentro. E Jesus fala sobre isso, sobre os sepulcros caiados. Por fora está muito bem pintado, parece que não tem nenhum problema, mas dentro está cheio de carniça, cheio de pessoas com estado putrefato. Não é isso? Então, meus amados, não é essa religiosidade, não é essa espiritualidade que Jesus quer de nós. E eu sei que isso é muito complicado a gente falar, porque a gente precisa... eu não estou aqui criticando pessoas em especial, mas eu estou fazendo aqui uma reflexão que principalmente serve para mim mesmo, para que eu corrija os meus atos, para que tudo que eu faça, sabe, seja ofertando, usando os bens que Deus me deu, ajudando alguém, nada para mostrar para os outros que eu estou fazendo. Até porque Jesus, ele diz isso claramente, né? Aquilo que a tua mão, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Interessante, né? Então, a minha mão esquerda não deve saber o que a minha mão direita faz. Eu até penso, irmãos, que isso é algo que está bem relacionado conosco, dentro de nós, porque também é possível nós ofertarmos. E dentro de nós, sabe, surgir aquele orgulho, eu estou ofertando. Você entende? Ainda mais se você foi elogiado por alguém. Aí é que essa potencialidade desse orgulho vai às alturas. Então, tenhamos cuidado com isso, tá, meus queridos? Em nome de Jesus. Vamos lá, por causa que o nosso tempo já está passando e eu não quero que fique grande esse vídeo. Auxiliando o próximo, sem alarde, sem tocar trombetas, né? Esse ponto aí fala que o Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o próximo. O que importa aqui é nós analisarmos isso. Como é que está a nossa motivação? O que é que está dentro do nosso coração quando a gente ajuda alguém? O que a gente busca? Qual é o nosso objetivo? Eu acredito que toda recompensa vem de Deus. E eu penso que nós não devemos, irmãos, estar nem sequer preocupados com a recompensa que vem de Deus.
Primeiro, porque nós não merecemos. A Bíblia diz que tudo que fizermos, ainda assim devemos ser considerados como servos inúteis. Então, às vezes eu vejo irmãos dizendo que faz alguma coisa porque querem, né? Claro que às vezes é em tom jocoso, de brincadeira. Estamos fazendo aqui para uma pedrinha na nossa coroa, etc e tal. Eu levo isso na brincadeira, mas a verdade é que dentro de nós, aí volta como aquela questão anterior, eu não posso, eu não quero, eu não devo fazer nada pensando em uma recompensa, embora eu sei que Deus recompensa. Mas eu não faço pensando na recompensa. Eu faço porque é o correto fazer. Eu faço porque o nosso Cristo mandou que a gente fizesse. E agir da maneira correta, como o Cristo mandou que a gente fizesse, é a melhor coisa, né? Então ele diz aqui, olha, às vezes, preciso, porém, entender que aparentemente uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade por motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta no coração pode ser outra. É nesse sentido. Eu dou com a mão, mas a outra está pensando em alguma coisa, especialmente o que vai receber em troca. O amor de Deus, irmãos, o amor de Deus é aquele amor altruísta, é aquele amor que pensa no próximo, especialmente no próximo que não tem condições de nos recompensar. Aí é que está a questão, né? Você sabe que, voltando de novo à questão política, muitos acordos políticos só são feitos, e a gente está vendo isso acontecer, especialmente nesses tempos agora, né? Muitos acordos políticos só são feitos mediante uma barganha. Eu dou porque eu quero receber. Eu faço um favor, entre aspas, porque eu espero receber outro. Aliás, foi isso que foi o motivo dessas grandes corrupções que existiram durante os governos passados. Porque houve essa barganha, né? Mas o amor de Deus, o amor verdadeiro, não faz nada buscando algo em troca. É isso aqui que Jesus quer deixar bem claro para nós, né? O que buscamos quando auxiliamos o próximo, né? Então, é algum interesse pessoal? É alguma coisa que eu espero receber? Então, a palavra de Deus fala que a verdadeira religião pura para com Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas. Essa expressão órfão e viúvas não está fechado só nessas duas classes de pessoas, mas está falando de todos os desvalidos, de todas as pessoas que não têm condições de se autogerir, de se autogerenciar, não têm condições de alimentação, por exemplo. Então, são todas as pessoas. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele teve encontro com pessoas assim. Por isso mesmo que ele fez, por exemplo, a multiplicação dos pães, dizendo para os discípulos: alimentem vocês eles mesmos, alimentem vocês mesmos a todos eles, né? Então, porque ele deixou para que a gente faça isso. Essa é a religião verdadeira, cuidar das pessoas que estão necessitadas. E eu quero dizer para vocês que esta também é uma tarefa da igreja. A igreja precisa fazer isso, a liderança precisa acordar para isto, né? Isso não isenta de cada um de nós fazermos a nossa parte, porque também, às vezes, existe um departamento, né, de assistência social na igreja, aí vem alguém que está precisando na nossa casa e a gente encaminha a pessoa para o departamento de assistência social na igreja, sendo que a urgência daquela pessoa, sendo que a necessidade daquela pessoa é urgente. Ela está precisando para agora. Às vezes é um remédio para, aliviar uma dor, como a gente já viu acontecer.
pessoa chegar na igreja precisando, sentindo dor, precisando do remédio, e aquele líder da igreja negar. Então isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Nós temos que rever os nossos conceitos. Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber louvores dos outros ou transforme atos piedosos em atos profanos. Tá? Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como hipócrita. Por isso que nós citamos aqui o caso dos políticos, porque de fato tudo que eles fazem é para mostrar para os outros que estão fazendo na intenção, não é, de angariar ali votos para ele mesmo, tá bom? Então, esse ponto é importantíssimo. A pessoa que age dessa forma, ela já recebeu o seu galardão, né? Então é muito sério, precisamos rever todos esses nossos conceitos. Por último, a maneira de ofertar segundo Jesus. Devemos ter todo cuidado para não buscar louvores e não louvarmos a nós mesmos. Esse aqui talvez seja o maior problema que nós encontramos. Porque queremos ser úteis, mas a gente precisa lutar contra a nossa vaidade pessoal. Precisamos lutar contra o nosso orgulho pessoal. Já tinha falado sobre isso. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas, né? É claro que a referência que Jesus fez à história foi metafórica, que quer dizer tornar público, porque também não existia esse ato de tocar trombetas quando alguém ia ofertar, né? Quando ia ajudar. Mas a gente precisa, né, estar atento para que não incorramos neste erro, ok? Meus queridos, para nós encerrarmos, temos aqui o terceiro ponto que diz: Deus contempla o bem que realizamos. As palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade, mas o que eu queria mostrar para vocês, o que está na nossa lição, é exatamente isso. O Deus que tudo vê, que é um dos atributos de Deus, a onisciência, né? O todo conhecimento. Então, pelo todo conhecimento de Deus, significa dizer que todas as coisas são patentes a Ele, Ele enxerga todas as coisas, inclusive o nosso interior, né? Então, Deus enxerga, Deus conhece o nosso interior. E esse Deus que vê como estamos ofertando, como estamos fazendo a obra para o Senhor, Ele vê o nosso interior, Ele vê a verdade que está dentro de nós, tá bom? Se é verdade mesmo. Ou então Ele vê a verdade no sentido de entender, de saber o que é que de fato vai dentro do nosso coração quando nós ofertamos, quando nós fazemos a obra de Deus, e assim Ele vai e nos recompensa. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero primeiro ler só um trecho aqui que o nosso comentarista, pastor Ziel, diz: quando o crente procura fazer algo apenas para que pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplauso dos homens. Ademais, ainda que age como se Deus não estivesse atento ao que Ele faz. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus, por isso pratica as obras no anonimato. Existe muitos servos de Deus aí no anonimato, fazendo as coisas e que são altamente conhecidos lá na glória, entendeu? Então, para exemplificar isso, e eu já vou encerrar, para exemplificar, eu quero mostrar uma coisa aqui para os irmãos, tá bom? E
E você, eu vou postar, isso aí eu já postei ano passado, mas eu vou postar novamente, caso você não tenha o livro. Então essa é uma história para exemplificar essa questão daquilo que a gente faz para Deus, se é que estamos fazendo para Deus, tá? Está registrado no O Plano Divino através dos Séculos, Lawrence Olson, né? Acredito que é isso, Lawrence Olson. E é chamado lá o Sonho do Obreiro. Então deixa eu tentar lembrar aqui para resumir para os irmãos. Era um obreiro, um evangelista, alguém que era muito útil na obra de Deus, realizava grandes campanhas, ganhava muitas almas, ajudava pessoas, etc. Um dia esse obreiro, ele tem um sonho, né? Ele chega cansado, se deita ali no seu sofá e ele tem um sonho. Ele sonha que na sua casa entra um personagem vestido com aquelas roupas como se fosse de médicos, né? Aquelas roupas grandes, brancas, cientista, e ele tinha alguns objetos nas mãos. E ele estava fazendo algumas medições em algumas coisas ali. E ele chegava para aquele obreiro e perguntava para ele: onde está o teu zelo? Me dê o seu zelo. E aquele obreiro, ele entendeu que o zelo era algum tipo de objeto que estava com ele, estava em posse dele. Ele pega o zelo e dá para aquele personagem. Aquele personagem coloca na balança, uma balancinha que ele tinha, pesa, e aí ele diz para o obreiro: o seu zelo está pesando 100 quilos. O obreiro ficou feliz, porque se a Bíblia diz que tudo que nós fazemos para Deus ainda devemos ser considerados servos inúteis, o zelo está falando do trabalho dele. Então era um peso assim, uma nota considerável. Mas novamente, aquele personagem, aquele anjo, pega aquele zelo, coloca numa espécie de cadinho, né? E vai colocar ali no fogo, e depois ele bate com um martelo e aquele zelo se despedaça em vários pedaços. Aí ele pega cada pedaço daquele e vai colocando na balança. Pega um pedaço, um após outro, todos os pedaços. Cada pedaço que ele pegava, ele fazia uma anotação no papel. Pegava um pedaço, anotava no papel, pegava o outro pedaço, anotava no papel. E o obreiro disse que notou que a aparência daquele ser estava assim como que de alguém preocupado. Então, quando ele termina, ele pega um papel e dá para o obreiro. Aqui está o resultado do seu zelo. E diz essas palavras: que Deus tenha misericórdia de ti. Quando ele olha o papel, ele vai ver então o resultado da análise do zelo. E eu quero mostrar aqui que essa análise ela é muito interessante para a gente entender. Por isso que eu gosto dessa história. Então veja bem, quando ele disse 100 quilos, era o peso bruto do zelo. Mas olha lá, ele tinha 11 quilos de intolerância religiosa. Já viram isso aí? Acontecer, inclusive até recentemente, intolerância religiosa. Ele era um obreiro intolerante. Ele tinha 22 quilos de ambição pessoal. Então, o que ele fazia era visando lucro para ele mesmo, porque ele queria crescer. E nós estamos vivendo num tempo assim. Não estou falando de você conquistar, mas ambição, esse tipo de ambição não é saudável. Ele tinha 19 quilos de amor aos elogios, por isso que eu lembrei do que o nosso comentarista fala, né? E hoje as redes sociais potencializaram isto. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas porque amam ser elogiadas.
amam ter os seus egos, sabe, inflados, massageados. 19 quilos amou os elogios. 15 quilos ele tinha de orgulho denominacional. Você já pensou? Já viu isso daí? Às vezes, né, as pessoas têm a igreja, a placa denominacional, como algo até mais importante do que o corpo de Cristo. E isso é um problema, porque o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, é mais importante do que qualquer coisa, nesse sentido. Mas ele tinha 14 quilos de orgulho dos talentos, ele se vangloriava dos talentos que ele tinha. Isso também não é algo correto, mesmo porque tudo que nós temos vem de Deus e para Ele vai, então não tem por que a gente se gloriar. Ele tinha 12 quilos de espírito autoritário, né? Mais ou menos a questão lá da intolerância religiosa. Agora olha lá, irmãos, de todos esses aí, ele só tinha 2 coisas que eram positivas, mas eram as que pesavam menos. Ele tinha 4 quilos de amor a Deus e ele tinha 3 quilos de amor ao próximo. O total disso, 100 quilos. Então, quando aquele obreiro viu isso, ele ficou atribulado e ele não acreditava. Então, meio que aquele papel ali se transformou como se fosse um espelho, e ele olhando o espelho, aquele papel, como espelho, refletiu o coração dele. E ele viu o coração dele sujo. Então ele pede a Deus, clamando por misericórdia, para que Deus pudesse ajudá-lo, porque ele viu que tudo que ele fazia para a obra de Deus, pouca coisa se aproveitava, mas a maioria das coisas estava voltada para ele mesmo. Então, meus amados, esse eu vou colocar no nosso grupo para você dar uma olhada, para você ler. E se você quiser ler nessa parte final, eu acho que cabe bem, tá? Porque Deus contempla o bem que nós fazemos, mas nós precisamos melhorar nesse sentido, tá bom? Então, eu quero muito agradecer vocês terem nos visto até agora, pedir que, se for do seu agrado, compartilhe para que outras pessoas também possam ver e baixe os nossos slides, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.